Então, depois que vocês já viram, né, o vídeo ou os vídeos, a gente pode prosseguir aqui falando da especificidade dos vírus. Por que os vírus eles são tão específicos? Né? Porque, por exemplo, o vírus da Covid ele tem mais afinidade com as células do sistema respiratório. Por que o vírus da poliomielite tem mais afinidade com as células do sistema nervoso? Então, essa propriedade que os vírus têm, nós chamamos de especificidade. Por que existe essa especificidade? Os vírus eles têm marcadores na superfície da célula. Então, esses marcadores são proteínas. E essas proteínas elas são reconhecidas pelas proteínas de membrana. A gente faz uma analogia entre chave e fechadura. Então, é como se o vírus tivesse a chave que abrisse a fechadura de determinado tipo de célula. Por isso que as células da Covid-19 têm maior preferência pelas células do sistema respiratório, porque elas encontram os receptores do vírus, nas células do sistema respiratório. E aí, quando esses receptores são ativados, quando eles se encaixam, a célula ela permite a entrada do vírus, ou por algum daqueles mecanismos que nós mostramos. Por isso que os vírus são específicos. Outra coisa, apesar dessa especificidade, o vírus não é um agente que causa só doenças. Por que eu estou falando isso? Geralmente, quando a gente pensa em vírus, a gente pensa em doença, principalmente nessas épocas que a gente está vivendo, ultimamente. SARS, Covid-19, então várias doenças aí ultimamente, H1N1, nos reforça essa ideia de que vírus é igual a doença. Nem sempre é assim. Os vírus eles são o grupo mais numeroso e mais diverso geneticamente que a gente tem conhecimento no nosso planeta. Além disso, o vírus ele atua como uma poderosa força seletiva à medida que ele ajuda no controle de população. Desde quando a Terra surgiu, a teoria, uma das teorias que a gente tem é que vírus e bactérias surgiram juntos, e a gente vai ver isso ainda, a bactéria tem uma reprodução muito rápida. Se eu não tivesse como controlar a população de bactérias, a gente não teria espaço para outros tipos de seres. Então a infecção viral já atua aí no controle populacional dessa forma. Além disso, num controle seletivo. Por quê? Aqueles organismos que conseguem suportar as infecções virais, eles permanecem e tendem a passar essa característica para os descendentes. Aqueles que são mais fracos, eles não conseguem sobreviver. E aí são eliminados. A seleção natural lá de Darwin. Os vírus também auxiliam nisso. Vírus também ele pode ser um poderoso mecanismo de variabilidade genética. Em algumas situações, o vírus ele parasita uma célula, ele vai pegar uma parte do DNA dessa célula e transportar para outra. Então, isso gera uma variabilidade muito grande. Além do que, os vírus também têm variabilidade muito grande. Os vírus eles são entidades que têm capacidade de mutação muito grande. Eles podem mudar muito fácil. Então, eles têm uma variabilidade muito grande. Isso pode até ajudar outros seres. Outra coisa também que é importante, os vírus eles participam do ciclo dos nutrientes. Então, do ciclo do carbono, do nitrogênio, fósforo, que são elementos que a gente precisa no dia a dia. Aqui embaixo eu coloquei só um exemplo para vocês de como o vírus é importante. Tem um fungo que ele cresce em plantas, ele parasita plantas. Só que esse fungo ele também é parasitado por um vírus. O que o estudo recente mostrou? Quando esse fungo, que é parasitado por vírus, ele está nas plantas, eles permitem essas plantas a resistirem a uma temperatura mais elevada. Então, permite essas plantas, por exemplo, a crescerem perto de fontes termais. É o que eles mostraram lá no parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. Se a planta é parasitada por um fungo que não tem o vírus, essa planta ela não suporta as temperaturas elevadas perto das fontes geotérmicas.
Então o vírus ele concede ao fungo e à planta a capacidade de resistir a altas temperaturas. Então, isso é uma força seletiva, ele está gerando variabilidade e está controlando a população também, né? Porque à medida que o vírus não esteja presente, a população que não tem o vírus morre. É uma poderosa força seletiva porque, se não tem o vírus, é eliminado. Então, só aquelas plantas, né, que têm a variedade de ter o fungo parasitando, é que elas conseguem sobreviver àquele local. Só para ter uma ideia de que os vírus não são só causadores de doença, mas eles são conhecidos por causa delas, né? A gente tem uma série de doenças que são causadas por vírus. E são muitas doenças que são causadas por vírus. E geralmente essas doenças causadas por vírus, elas não apresentam medicamento que combata esses vírus. Geralmente os medicamentos que são usados em viroses são medicamentos que vão atacar os sintomas, não o agente etiológico lá que está causando a doença. Na maioria das vezes, o nosso organismo, né, nosso sistema imunológico tem que dar conta dos vírus sozinho. Em algumas situações, a gente pode ajudar através da vacinação, né, quando existe. Então, quando a gente toma a vacina, a gente pega o vírus morto ou atenuado ou uma parte do vírus, apresenta isso para o nosso organismo, e o nosso organismo já prepara as defesas imunológicas caso a gente venha ter algumas dessas doenças. Aqui eu tenho, né, um resumo das doenças causadas por vírus, forma de contágio, sintomas e prevenção. Eu vou mandar essa tabela para vocês para ela ficar um pouco mais nítida, né, para a gente ter essa noção aqui das doenças que são causadas por vírus. Não necessariamente eu tenho que saber de todas essas doenças, de todas as formas de contágio, de todos os sintomas, de todas as formas de prevenção. Genericamente, a prevenção é vacina, né? Genericamente, a forma de contágio pode ser por saliva, né, gotículas do ar, ou pode ser também transmitidas por vetores, por insetos, é o caso da dengue, febre amarela, beleza? Às vezes contato também com água, alimentos contaminados. Algumas doenças elas podem ser doenças sexualmente transmissíveis, é o caso da AIDS, da hepatite B. Então, a gente tem assim uma gama de vírus diferentes. A gente sabe agora como esses vírus entram na célula, como eles trabalham dentro da célula. E na hora, né, do atendimento, de algum estudo, a gente tem que recorrer à literatura, não tem jeito. Não dá para a gente visualizar vírus, a não ser que seja usando um microscópio, né, de última geração. Vamos ver se eu consigo disponibilizar para vocês também algumas imagens de vírus. Então, inicialmente, a gente precisa saber da importância dessas entidades, né, as doenças que elas causam, mas lembrar que não são só agentes causadores de doença, eles também são importantes, correto? É isso que eu teria a falar para vocês em relação aos vírus. Agora a gente vai fazer atividade, né, para tentar sanar as dúvidas. Eu vou estar disponível aí para o que vocês precisarem até o final da aula. Um abraço.